gente a compreender algumas coisas, né? Durante a pandemia, lá no Garcia, a gente estudou aquele livro Desobsessão também do André Luiz, a gente estava fazendo estudo da mediunidade, e ali a gente viu no capítulo 17 sobre a iluminação, né? No ambiente da reunião mediúnica. E a gente procurou na internet, procurou em muitos lugares o porquê daquela sugestão do André Luiz de se usar uma luz vermelha, como a gente vai ver aqui, né? O porquê disso? Porque luz vermelha de baixa intensidade. A gente não achou nada. Então, eu me propus a pesquisar, a procurar entender o porquê dessa sugestão dele, e aí a gente preparou um estudo. Ele tem um pouquinho de complexidade para a gente, assim, porque quem não é, né, como eu, não sou da área da física, nem da engenharia aí como a Celinha, tem mais facilidade de entender essas coisas mais complexas aí de energia e tudo, mas a gente fez dentro do possível esse estudo para a gente compreender, porque a gente também queria modificar a luz da sala lá da nossa mediúnica, mas a gente não queria fazer isso sem que a gente entendesse o porquê, para não entrar naquela de é porque os espíritos dizem que é para fazer, ou a gente acreditar que é uma questão ali de cromoterapia, né? Então, não é por essa linha. Então, a gente fez esse estudo, lembrando que o André Luiz, na obra dele do mundo espiritual, né? Ele já tinha falado alguma coisa sobre a luz ali no livro Nos Domínios da Mediunidade, depois ele falou no mecanismo da mediunidade, todo aquele mecanismo, né, do nosso pensamento, e aí depois ele traz, em 64, esse livro Desobsessão, onde ele traz um capítulo curtinho, falando de iluminação, e aí eu vou passar aqui agora uma apresentação para a gente ir acompanhando, e no momento em que vocês tiverem alguma dúvida, levanta a mão, que se der para esclarecer, a gente esclarece, se a gente também continuar com dúvida, depois a gente procura, tá? E eu vou tentar passar isso aqui no tempo que a Celinha me deu, tá bom? Vou começar a compartilhar aqui. Agora está me dizendo que eu não tenho permissão para compartilhar, Celinha, e aí? Fran, ela não consegue compartilhar? Era para ter. Oi, Celinha. O que eu posso ajudar? Oi. Pois é, a Aqui Silvana não está conseguindo está compartilhar. dizendo aqui que eu não tenho permissão para compartilhar. Ah, E mas você isso precisa eu não entendo, ativar o não. recurso. Mas eu não sou administradora. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Senão você vai precisar mandar para a Fran, para Não, ela poder. Para você aí já está aparecendo, Fran? não, Você não consegue. aparece, não. Não, consegue ver aí que você pode compartilhar alguma coisa? Porque aqui para mim não Deixa está eu ver aqui aparecendo. se na janela de compartilhamento. Não, aqui é onde eu vou clicar para iniciar o compartilhamento. Ele disse que eu não tenho a permissão para compartilhar, que eu precisaria pedir a você para fazer isso. Não, aqui para mim não dá essa opção, não. Mas aparece para você a opção de Não, compartilhamento? não, nem aparece. Que Manda pena. para a Fran e ela compartilha. Não, ela Mas está dizendo que o dela não aparece a permissão de compartilhar também. não, ele está querendo dizer para você me mandar. Aí você teria que me Tá, mandar no WhatsApp. Aí eu eu não salvo tenho aqui seu e WhatsApp. pode mandar no WhatsApp do grupo. Eu vou mandar para a Celinha, então, Ah, aqui, tá ver bom. se a Célia consegue. É,
É que eu tenho que fechar o arquivo para poder compartilhar. Vê se chegou aí, Celinha. Tá chegando aqui. Aí eu vou mandar, espera que ele tá carregando aqui. Aí eu vou mandar para a Fran para ela compartilhar. Pode compartilhar aí no grupo de vocês, porque depois vocês podem. É que ainda não chegou, porque ele é pesado. É, E o meu WhatsApp também está demorando para carregar, porque é muita mensagem para atualizar e ele estava fechado, porque meu WhatsApp. talvez se eu mandar o link do. Se eu mandar o link do Google Drive, fica mais fácil, Fran, de você. Ah, não, agora aqui já atualizou, já conseguiu entrar. Tá. Aí é só ela na hora que chegar lá no grupo, na hora que ela postar, eu já vou vir, não para enviar. Já chegou aqui para mim, estou mandando para a Fran, tá? Uhum. Tá, joia. Tô aqui de olho. Já mandei. Tá. É para colocar no grupo também, Silvane? Pode colocar aí, que aí depois é tão instrutivo que é bom depois a gente olhar, porque na primeira vez a gente normalmente não, Nossa, muito legal o tema mesmo. não vai conseguir pegar muita coisa, mas depois a gente lendo e tudo, a gente vai se adaptando a ele, né? Aí já coloquei. E realmente é uma dúvida. Outro dia, inclusive, me perguntaram por que é a luz vermelha. E a gente não acha isso em lugar nenhum, Célia, mas com isso aí a gente já vai ter uma boa explicação. Então, a gente faz com mais segurança, a gente tem respostas mais claras. Uhum. Tá, já tô abrindo aqui, tá? Tá, joia? Segundinho só. E também, né, muita gente pergunta por que não é na luz normal, né? Por que todo tipo de reunião mediúnica, reuniões de tratamento, Isso. não são na luz, com a luz acesa. E a pergunta que fizeram para a gente é por que então lá na fluidoterapia a gente não usa vermelha, usa uma azul. Aí a gente falou, gente, é porque o público geral não vai entender. Então, se a gente botar uma luz vermelha num tratamento externo, de onde vem um público, eles vão achar que a gente ali está fazendo alguma coisa que ele já tem uma ideia de que luz vermelha é negativo, né? Então, isso assustaria demais. Aí a gente usa a azul, né? Mas na mediúnica a gente usa a vermelha. Aonde mesmo que eu vou para apresentar como slide? Aqui em cima, ó, tá vendo ali? Apresentação de slides. Ah, tá. Aí tá aparecendo já. Já tá aparecendo. Não. Mas Aí assim, você vai lá embaixo no apresentar. Ah, lá embaixo, que eu não Uma tenho televisãozinha aí à direita. uma Aí. televisãozinha ali, parece uma tacinha. Isso. tá. Aqui, Certo, não é ali. apresentação. Aí mesmo. Foi? Beleza. Não veio. Não. Não, estamos vendo, só que está numa tela compartilhada ainda. Talvez você tenha
Você tem que Quando ir eu lá fui. na apresentação e botar. E aí Não, você mas eu não fui. fica vendo. Eu fui. Foi? Eu fui Não, nessa. vai lá em cima agora. Apresentação de slides. Então, tô lá. Vamos fazer o seguinte, só aqui embaixo, onde tem essa reguinha, onde tem 47%, vai ampliando até um tamanho que fique bom para o pessoal ler, e a gente vai passando dessa forma, porque Aqui, senão... olha, eu acho que eu vou nesse aqui, ó, do Vai nesse começo. aí também que dá. Esse foi. Ah, é aí, do começo, apresentação do começo. Não, então, foi o que eu acabei de clicar. Isso. Ele não vai não, hein? Uhum. Porque Bom, assim você também. teria que sair da... Você, né, ir para a página de lá e ficar só em apresentação, você vendo a apresentação, mas aí você não veria Não vejo a vocês, aí eu reunião. não tenho Isso, como, né? isso. Então tá, Você só então escuta. eu vou aumentar aqui, então. Ficou Assim? muito. Talvez a gente perca alguma coisa de texto. Então, Diminui peraí. só um pouquinho. Opa, Assim? aí talvez dê. Vai na próxima para a gente ver. Tá. Melhorou? Deu, acho que dá para ver, Deu. né, gente? Deu, né? Tá até o final. Aqui, ó. Tá, Né? tá sim. Aqui Então, vamos também, né? Então tá. isso. Pode ir para a segunda aí, então. Tá. Então, dado que a gente já fez essa introdução, né, e o nosso tempo aqui, eu tenho que correr agora, Célia? Já me foram 15 minutos. Você tem até 8h35, até Ai, meu 8h40 Deus. no Então, máximo, vamos lá. e depois começa a irradiação. Tá bom, então vamos lá. Então, vamos ler aqui o capítulo, né, do Desobsessão, né? André Luiz diz assim: a iluminação no recinto será, sem dúvida, aquela de potencialidade normal na fase preparatória das tarefas, favorecendo vistorias e leituras. Ou seja, ele diz, você começa a reunião com a luz normal, natural. Contudo, antes da prece inicial, o dirigente da reunião graduará a luz no recinto, fixando-a em uma ou duas lâmpadas, preferivelmente vermelhas, de capacidade fraca, 15 watts, por exemplo, de vez que a projeção de raios demasiado intensos sobre o conjunto prejudica a formação de medidas socorristas mentalizadas e dirigidas pelos instrutores espirituais diretamente responsáveis pelo serviço assistencial em andamento, com apoio nos recursos medianímicos da equipe. Então, a gente já grafou aqui o que a gente vai trabalhar. Pode passar, Fran. Aí ele conclui dizendo, né, as lâmpadas devem ser situadas à distância da mesa dos trabalhos para se evitarem acidentes. A gente tem que lembrar que ali era o ano 64, muitas reuniões eram em locais onde a iluminação era iluminação ali de vela ou de uma luz artificial, mas que ficava em cima da mesa, né? Aí ele fala nas localidades não favorecidas pela energia elétrica, o orientador da reunião diminuirá no recinto o teor da luz empregada. O que ele está dizendo? Se for uma luz, como a gente está falando, artificial, várias lâmpadas ali, diminuir. Se for a luz natural, né, do sol, fechar uma cortina, alguma coisa, para diminuir essa incidência da luz branca. Pode avançar. Isso aí. Então, a gente vai pegar esses dois pedacinhos da mensagem, né? A projeção de raios demasiado intensos sobre o conjunto prejudica a formação de medidas socorristas, mentalizadas e dirigidas pelos instrutores espirituais com apoio nos recursos medianímicos da equipe. Temos 2 pontos para a gente estudar. A luz, por que essa projeção desses raios luminosos prejudica essa formação de medida socorrista, e o segundo ponto que ele fala, mentalizadas, ou seja, é um produto do pensamento dos benfeitores espirituais, as irradiações mentais deles, apoiadas no recurso medianímico da equipe.
ou seja, nosso pensamento, nossos fluidos, junto também com os fluidos espirituais. Então, a gente vai entender como que uma coisa interfere na outra. Pode avançar, Fran. Aí lá no Domínios da Mediunidade, no capítulo 5, a gente já vai ver que o André Luiz trouxe algo muito em linha com essa parte anterior que a gente leu. Ele fala: o jato de forças mentais do irmão Clementino. Isso aqui é na reunião mediúnica, no início da reunião, quando o irmão Silva vai fazer, que é o dirigente, vai fazer a prece inicial. Ele diz que o jato de forças mentais do irmão Clementino, que é o dirigente espiritual da reunião, atuou sobre a organização psíquica de Silva como a corrente dirigida para a lâmpada elétrica. Apoiando-se no plexo solar, elevou-se ao sistema neurocerebral, como a energia elétrica da usina emissora atingindo a lâmpada. Se espalha no filamento incandescente, produzindo a luz. Ele está já fazendo uma associação para a gente do nosso fluido mental, do nosso pensamento com a luz, né? Então, ele já está fazendo esse paralelo, isso aí antes dele trazer essa mensagem para a gente lá no Desobsessão, né? Isso aqui foi em 57 que ele lançou esse livro, o Desobsessão é de 64. E aí André Luiz pergunta, e o problema da voltagem? Ou seja, mais um conceito aí de energia, né? Ele diz, não foi esquecido. Clementino graduou o pensamento e a expressão de acordo com a capacidade do nosso Raul e do ambiente que o cerca. Então, aqui ele está falando em potencialidade, ele está falando em conexão, e ele está falando nessa transmissão, né? Mente a mente, pensamento a pensamento, sem o contato físico, que a gente sabe que os fluidos espirituais e mentais não é através do nosso corpo físico. O corpo físico é elétrico, mas isso aí é contato mente a mente, né? Até aqui tudo bem? Então vamos avançar. Pode passar, Fran. E aí André Luiz continua, né? E nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia radiante, que é o pensamento, lança fora de si os princípios espirituais, ou seja, a nossa qualidade moral, né? Que são os nossos princípios espirituais, condensados na força ponderável e múltipla do pensamento. Então, André Luiz está dizendo para a gente que é uma condensação de energia. Então, nessa energia condensada, nessa força do pensamento, quando ele diz é ponderável, significa que tem peso, é mensurável, é matéria. E, ao mesmo tempo, é múltipla. Ele já está dando um entender que não é só matéria, tem algo além, né? Princípios esses com que influímos no espaço mental. Os mundos atuam uns sobre os outros pelas irradiações que despedem e as almas influenciam-se mutuamente por intermédio dos agentes mentais que produzem. Então, o que é importante a gente entender aqui? Numa reunião mediúnica, nós estamos influenciando um ao outro. Então, aquele circuito mediúnico é feito, né, a qualidade dele da nossa influência mental, da nossa concentração, dos nossos princípios espirituais, o que a gente está pensando, junto com a equipe espiritual, né? Então, essa força dessa corrente ali na reunião, ela depende da qualidade do nosso pensamento e de sentimento, além da concentração, que vai dar essa questão da amplitude, da força desse pensamento, dessa corrente, tá? Então, a gente está se influenciando um ao outro, um pensamento está atuando sobre o outro ali. Avança, Fran. Aí o Emmanuel traz para a gente lá no Pensamento e Vida essa frase assim, eu esqueci de colocar só o capítulo, tá, gente? Pensamento é força eletromagnética. A gente vê que André Luiz lá atrás fala que o pensamento
é uma força ponderável, né? E de natureza múltipla. E aqui o Emmanuel fala que é força eletromagnética. Então, ele já está dando para a gente duas ideias. Uma é que ele é matéria, que ele produz matéria, que a gente sabe, e que ele é uma força eletromagnética. Pode avançar, Fran. Aí, lá no livro Roteiro, Emmanuel traz assim: ó, energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Ou seja, quando ele fala aqui que o pensamento constrói em torno de nós paisagens ou forma, está dizendo ele cria matéria, ele forma matéria, né? Ele condensa a energia e forma a matéria condensada. E, ao mesmo tempo, ele cria esses centros magnéticos ou ondas eletromagnéticas. Então, a mesma coisa está sendo dita aqui pelos dois, né? De forma diferente, mas que vai fortalecendo na gente já esse princípio de que o pensamento tem essa dualidade da natureza. Ele fala essa corrente de partículas mentais, que é a matéria, né, que são os fótons, por isso que lá o Silva fala que é a energia radiante, porque essa matéria que é produzida, né, são fótons, são pequenas partículas de luz, né? Exterioriza-se de cada espírito com qualidade de indução mental, tanto maior quanto mais amplo se lhe evidenciem as capacidades de concentração e o teor de persistência no rumo dos objetivos que demande. Ou seja, a indução mental é a capacidade de um corpo transmitir a outro, sem contato físico, né, essa energia. No caso aqui, a gente está falando em indução mental, é de um de nós transmitir para o outro, encarnado ou desencarnado, o nosso pensamento. Então, essa é a indução mental. E aí ele fala que isso tanto vai ser maior, quanto mais a gente concentre, mais a gente coloque a nossa vontade naquele pensamento e persista naquele objetivo, né? Então, isso é o que a gente faz na reunião mediúnica, todo mundo já tem ideia disso. Pode avançar, Fran. E aí, só para a gente agora entender um pouquinho de ondas, lá no mecanismo da mediunidade, o André Luiz fala assim: nesse reino de energias em que a matéria concentrada, ou seja, ela condensada, estrutura o globo da nossa moradia, e que a matéria em expansão lhe forma o clima peculiar, que André Luiz chama também de psicosfera, né, do nosso planeta, que é a atmosfera psíquica, a vida desenvolve agitação. E toda agitação produz ondas. Em suma, toda inquietação, né, todo movimento, toda agitação da vida se propaga em forma de ondas, por meio de diferentes corpos na natureza. Pode avançar, Fran. Gente, qualquer coisa que vocês falam, para aí, explica de novo, vou falar devagar, porque senão a gente não vai dar tempo, é por isso que eu estou dando essa corridinha assim, mas estou tentando explicar da melhor forma que a gente consiga entender, né? Mas como eu já vi isso mais de uma vez, eu tenho mais facilidade de entender do que vocês que estão vendo pela primeira vez. Natureza das ondas. Para a gente entender o que é o pensamento como força eletromagnética, a gente precisa avançar um pouquinho para entender o que é essa onda, porque ele fala que tudo que se agita, toda a vida na natureza se agita nos corpos e produz ondas. Aí, essas ondas têm duas naturezas, né? Elas têm uma natureza de vibração mecânica e uma natureza eletromagnética. O que diferencia? A onda mecânica é aquela que só se propaga através de um meio material, ou seja, do ar, da água, do ferro. Esse tipo de onda não é capaz de se propagar no vácuo, onde não tem matéria, né?
a propagação do som, de instrumento musical, de vozes, a vibração que a gente sente numa casa quando um caminhão passa na rua, ou ondulação provocada quando a gente atira uma pedra na água. Essas vibrações, né, essa onda propagada, é caracterizada como a natureza de vibração mecânica. Ela precisa de um meio físico, né, para ela se propagar, para poder a gente perceber, para a gente sentir. Pode avançar, Fran. Opa! Não, desculpa, volta uma. Que é a outra. Aí. Mas cadê a outra? Acho que passou a eletromagnética. Foi direto para essa? Aí, essa. Aí, há outro tipo de onda, que é a eletromagnética, que é a natureza do pensamento. Elas são perturbações, né, ou vibrações. Aí, quando a gente entende perturbação ou vibração, é a mesma coisa. Se propagam tanto no meio material como no vácuo. Ou seja, por isso que, vamos dizer, no mundo espiritual, a comunicação dos espíritos conosco aqui no meio material acontece, por quê? Porque o nosso pensamento, como o pensamento dos espíritos desencarnados, não precisam de um meio material, físico, para se propagar. Então, essa indução mental, ela acontece, né, porque é uma onda eletromagnética. E aí ele disse que a perturbação, isso aqui já é um conceito da física, mas a gente trouxe aqui só para a gente entender um pouquinho a diferença do outro. A perturbação inicial, ou seja, a vibração inicial que dá origem ao processo, é normalmente uma vibração elétrica, como uma variação brusca num potencial elétrico. Pelas leis da eletrodinâmica, uma corrente elétrica gera no entorno do condutor um campo magnético. Um campo magnético, por sua vez, tem capacidade de gerar um campo elétrico correspondente, orientado perpendicularmente no espaço. Beleza? Avança aí, Fran. Aí aqui tem uma representação, né, do que é uma onda eletromagnética, né? Para a gente, eu acho que a gente já passou muito, Fran, acho que está invertido ali, eu acho que quando você foi descendo os slides, mexeu um pouco. Volta na de cima, aí. Essa é a onda mecânica, né? A onda mecânica aqui, a gente vai vendo que tem uma gota pingando ali na superfície da água, e aí a gente vê uma parte mais alta e uma parte mais baixa. Essa parte alta é o que aqui está representado embaixo como a crista da onda. A parte baixa é o que está abaixo dessa linha central, que chama-se vale, né? Então, a parte escura é essa representação do vale, a parte alta é a representação da crista da onda. E toda onda vai se propagando assim, né? A onda mecânica. E essa setinha que está nessa faixa azul mostrando aí é a amplitude dessa onda, né? O comprimento, a amplitude não, é o comprimento dessa onda. E o comprimento da onda, né? Ou seja, ela é medida por segundo. Então, quantas vezes essa onda vai de uma crista a outra dentro de um segundo, é o que vai dar a frequência da onda, né? Quando a gente fala, tem uma frequência X na escala tal, aquilo ali é uma frequência de como isso aconteceu, essa vibração de crista a crista dentro daquele período de um segundo. E a amplitude, que tem a ver com a potência, é essa medição que vai da crista ao vale. Então, isso é a amplitude da onda. Pode falar, Luciano. Oi, Silvana, boa noite de novo. Boa noite. Não sei se você consegue me esclarecer. Por exemplo, aí nessa representação da onda mecânica, Uhum. ela está associada também ao pensamento, não é isso? O pensamento é uma onda eletromagnética, porque além dela ter essa propagação no meio material, né? O pensamento, que é eletromagnético, ele se propaga no vácuo também, onde não tem uma matéria condensada. Né? Não, obrigado por essa dúvida. Tá. E só mais uma questão, acho que não tem necessariamente a ver com a questão da mediunidade, mas essas ondas, elas estão associadas, como você falou também, à questão de som de música.
Essa aí é uma onda mecânica, porque o som da música, ele precisa de um meio material para se propagar como o ar, né, a atmosfera. Entendi. Então, ele precisa desse meio material. Então, uma música mais calma, ela tende a ter uma sinuosidade parecida com essa, né? Uma crista subindo, mais longuinha, vai pro vale. Todo som propagado, né, toda vibração propagada, sendo uma onda mecânica, ela tem essa estrutura. Agora, como é que essa onda vai estar dilatada, né? Se ela vai estar mais larga ou mais curta, isso vai depender da frequência dela, né? A amplitude dela, então isso vai ser diferente. Então, uma música calma, ela vai gerar um espectro de onda, uma música, digamos, mais acelerada ali, ela vai gerar outro tipo de onda, e tudo isso tem ressonância com nossa vibração mental, tá? É esse o ponto, porque as músicas mais agitadas, com mais batidas, me Sim. parece que ela tende a encurtar aí a questão dessa medida aí da amplitude e do comprimento dela. A amplitude é com relação, vamos dizer, à potência, e o comprimento tem a ver com frequência. Mas se ela for mais batida e mais barulhenta, vai encurtar aí o tamanho da frequência e ela tende a ter uma crista mais alta e talvez um vale mais alto também. Aí eu não sei te falar, Luciano, mas eu sei assim que já que uma música dessa de um baixo teor, a gente falando em termos de vibração, ela não tem uma frequência elevada. Então, talvez ela gere ondas mais longas e uma frequência mais baixa. Entendeu? Talvez seja uma frequência mais alta, que não implica em elevação, não? Não, porque quando a gente fala em frequência aqui, quanto mais essa onda aqui ela tiver um espaço entre uma e outra menor, que é o menor comprimento de onda, ela vai ter uma frequência mais alta. Isso que eu quero Quanto dizer. mais dilatada essa onda, a frequência dela é mais baixa, porque você tem que pensar em termos de segundo. Então, se essa onda aqui ela tem esse comprimento menor, ela vai acontecer mais vezes em um segundo, a depender da potência que ela tem, né? Que é essa força de geração. Então, a gente vai ver, quando a gente olhar lá na frente aqui, um pouco o espectro da luz, a gente vai entender um pouquinho, tá? Tá bom. Obrigado. Talvez dê para a gente entender. Pode avançar, Fran, para aquele outro gráfico que a gente... A Claudinha levantou a mão, Claudinha Franco. Oi. Eu entendi até que você está com o tempo mais contado, mas, por favor, por gentileza, faz um pequeno resumo, assim, para eu conseguir. Eu vou olhar esses slides novamente, com calma. Eu vi quando você falou que a mecânica precisa de um elemento da material, natureza, um elemento para poder acontecer. A eletromagnética, ela aconteceria no vácuo. Faz dos só dois. um resuminho, só para daqui para frente eu conseguir fazer uma associação, por gentileza. Tá, Obrigada. então vamos lá. O nosso pensamento, que a gente está falando aqui como o exemplo da onda eletromagnética, né? Ele consegue ser transmitido de um para outro, né? Sem precisar do meio material. Ou seja, a gente não precisa do corpo físico, a gente não precisa do ar para a gente transmitir o pensamento para o espírito desencarnado, ou ele transmitir para a gente, tá? O som, a nossa voz, se não tiver o ar aqui, se a gente tivesse numa posição que eles chamam de vácuo, num ambiente sem essa atmosfera aqui, a nossa voz ela não seria ouvida, entendeu? Ou não? Sim, deu uma clareada, obrigada. Beleza, então vamos lá. Então, aqui, ó, por que a diferença assim, entre uma e outra? A eletromagnética, ela tem esse pulso elétrico, ela não é só mecânico, ela só não vibra ali em função de uma matéria que se agita, né? Ela tem um impulso elétrico e, ao mesmo tempo, ela gera uma carga magnética, que é uma carga de atração. Então, do mesmo jeito que vai, volta essa onda.
por isso que quando a gente emite um pensamento para alguém, a gente recebe um influxo de volta dessa ideia que a gente transmitiu, né? E como a energia vai do maior para o menor, então quanto mais potencialidade, quanto mais eu penso em determinado assunto, mais potência vai ganhando, né? Vai ampliando o tamanho dessa minha onda naquela direção que eu estou colocando, e ela vai ganhando mais força. Então, se eu aqui estou numa prece, e aí eu estou junto com você que está também ouvindo todas as minhas palavras, sem estar pensando a sua prece, mas está só ouvindo o que eu estou falando e mentalizando o que eu estou falando, nesse momento a gente está ampliando essa onda. Então, ela vai ter um alcance muito maior. Mas se eu estou aqui, aí eu estou falando, Jesus, que todo mundo seja abençoado, você está pensando, abençoa a minha família, meus vizinhos. Então, embora a gente tenha o mesmo propósito, mas você está direcionando seu pensamento para uma linha, eu estou direcionando para outra. As nossas duas vibrações, elas estão acontecendo com a nossa potência individual. A gente não está conjugando ela para ampliar, como a gente vai ver aqui na frente, entendeu? Avança um pouquinho aí, Fran. Oi. Sou eu de novo, Silvana. Pode ir falar. Aí no slide está escrito assim, ó, a frequência de oscilação da onda eletromagnética é igual à de oscilação da carga que gera. Eu estou entendendo que a frequência ou melhor, mais embaixo é a velocidade, está relacionada a esse movimento que a onda eletromagnética faz, não é isso? A velocidade está relacionada ao movimento que essa onda está fazendo, ou seja, né, quanto mais intenso for o pensamento, se a gente comparar ele com essa onda eletromagnética, mais força vai ter. Mais força e velocidade, tá certo? Isso, porque quanto mais força, mais potência, né? Isso, mais força e mais velocidade. Isso. Então, quando o pensamento ele é elevado e vai gerar mais força e mais velocidade nesse movimento, ele vai se associar com outros pensamentos e retornar mais forte. Exatamente. E a recíproca é essa verdadeira. Essa onda vai também. voltar mais, vamos dizer, mais ampliada. E isso é verdadeira também para os pensamentos equivocados. Ele vai ganhar, esse movimento vai se acelerar, vai ganhar mais força, vai se misturar, e como ele tem esse movimento aspiralado, ele retorna. Exatamente. É isso mesmo, né? É isso obrigado, mesmo. Hein? Pode avançar aí agora, Fran. Aí ele fala assim, né? Lembrando, pensamento é força eletromagnética, assim é que o halo vital ou aura de cada criatura permanece tecido de correntes atômicas, né? É formado de átomos sutis dos pensamentos, que lhes são próprios ou habituais, dentro de normas que correspondem à lei dos quanta de energia. Quanta é uma quantidade, uma partícula, é um fóton de luz. Então, isso é um quanta de energia, né? E o plural disso é o que a gente escuta falar como... Não, quanta é o plural, quanto é uma unidade. Então, isso aí é uma quantidade de energia, de fótons, que o nosso pensamento consegue gerar, né? E aos princípios, aí ele fala que está associado, corresponde à lei dos quantas de energia, e aos princípios da mecânica ondulatória, que lhe imprimem frequência e cor peculiares. Ou seja, nosso pensamento tem uma frequência, como a gente falou, que é crista a crista, que é aquele comprimento da onda, e tem uma cor peculiar, que a cor vai estar relacionada a essa frequência. E no próximo slide a gente vai ver essa frequência aqui no espectro da luz, né? Então, o que é a luz? A luz é uma forma de radiação eletromagnética cuja frequência é visível ao olho humano. A luz pode propagar-se no vácuo com velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. A frequência da luz que são visíveis aos olhos humanos são chamadas de espectro visível. Essas ondas têm comprimento entre 400 nanômetros e 700 nanômetros.
Então, a gente olha aqui essa escala, ela não está, a gente vê que não está uma escala padrão, né? Mas a gente olha aqui que é a luz vermelha, que é a que a gente consegue identificar no mais baixo aí de vibração, né? Ela tem 700 nanômetros. A luz aqui, que é o raio gama, ele tem 400 nanômetros. Então, a gente vê que dentro desse espectro da luz, né, cada um tem seu efeito. Por exemplo, raio X, raio gama, são utilizados para os tratamentos médicos, e a gente sabe que eles conseguem fazer aí as radiografias, o tratamento de radiação, né? E a luz vermelha ali, ela tem um comprimento de onda maior, é quase que o dobro desse raio gama que está nessa apresentação aqui embaixo. Então, o nosso pensamento gera em torno de nós esse campo que tem uma frequência própria e que tem cor. E essa cor vai ser de acordo com essa frequência do nosso pensamento, esse teor vibratório que a gente coloca no pensamento. Então, a nossa qualidade mental e moral vai direcionar a frequência do nosso pensamento. Por isso que a gente fala que um espírito elevado é uma luz irradiante, né? E de uma frequência que a gente não consegue suportar. A gente vibra numa frequência, segundo André Luiz, a gente vai ver mais para frente, numa frequência mínima ali, quando a gente está sem fazer nada, mesmo assim a gente tem uma frequência que gera em torno de nós esse campo psíquico, essa aura que tem uma cor e uma frequência peculiar. Então, se a gente está num estado mental de alegria, como as pessoas fazem aquelas fotos Kirlian, né? Ali você vê na foto Kirlian cores diferentes ali, que são as frequências vibratórias das pessoas, e quem estuda aquilo ali pode, através daquelas cores, falar de estados de saúde e de doença, né? Oi, Célia. Então, olha só, como a luz vermelha tem um comprimento de onda maior, a distância entre as duas cristas é maior. Então, nós podemos dizer, só para fazer uma analogia, que são ondas mais gordinhas. São ondas mais, vamos dizer assim, vibração mais baixa, mais longa, mais alongada. Elas são baixinhas e esticadas. Isso. Pode avançar aí, que a gente tem muita coisa, a gente está no 16. Vamos lá. Aí, qual a natureza da luz? Aí é só para a gente entender agora, a gente já viu o pensamento, luz, a gente vai ver que tem uma analogia muito forte, né? A intercalação de ideias entre ondas e partículas com relação à luz é aceita na comunidade científica como a natureza dual da luz, pois a teoria eletromagnética consegue explicar em determinados fenômenos, ou seja, da interferência, que é o que a gente vai estudar aqui, o da refração, que é a capacidade de penetração, né, nos objetos, o difração, que é a capacidade de se propagar em ondas, né? E a teoria corpuscular, que é a teoria que diz que a luz tem matéria, né? Que são os fótons, que tem peso, e está associada aos fenômenos de absorção e emissão de energia. Por exemplo, se você pegar um raio laser concentrado, ele tem matéria, tem potência, né, energia suficiente ali para cortar objetos duros, concretos, né? Então, você vê que você é capaz de cortar lâminas, a gente vê chapas de aço com uma concentração de energia de um raio laser, né? Então, ele tem essa capacidade de absorção e emissão de energia, que é considerada a capacidade corpuscular. E a natureza ondulatória, né, que é a natureza de onda, que está ligada a esses fenômenos identificados. Entre século XVIII e XIX, os estudiosos se debateram muito sobre isso e chegaram a essa aceitação que a natureza da luz é dual. Assim como a gente viu pelas explicações do André Luiz, que o nosso pensamento também é, né? As três grandezas físicas básicas da luz, né, são as mesmas que se verificam em toda e qualquer onda eletromagnética, que é intensidade ou amplitude da onda,
a frequência, que tem a ver com o comprimento, e a polarização, né? No caso específico da luz, a intensidade se identifica com o brilho e a frequência com a cor, que é aquilo que a gente viu no espectro aí atrás. Pode passar mais um? Então, agora a gente vai entrar na interferência de onda, né? Quando duas ou mais ondas sobrepõem-se na mesma região do espaço, ocorre a interferência, que resulta em uma outra onda com intensidade diferente. A interferência gerada pela sobreposição de ondas pode ser classificada como construtiva ou destrutiva, a depender da fase. Lembra que a gente viu crista quando ela está lá em cima e vale quando ela está lá embaixo, em que se encontram as ondas no momento da sobreposição. Interferência destrutiva ocorre quando as ondas não têm a mesma fase e possuem caráter de aniquilação. Um exemplo prático disso que a gente tem nos nossos fones de ouvido um eliminador de ruído, não é isso? Esse eliminador de ruído é exatamente essa colocação de ondas sobrepostas, mas em fases diferentes. Então, no primeiro momento, o eliminador de ruído vai captar aquele som externo e vai reproduzir uma onda na mesma intensidade e frequência, só que numa situação de fase diferente. Então, ela elimina aquele ruído que chega. É por isso que essa eliminação de ruído, ela é mais perfeita quando o som é constante. Se você estiver num aeroporto e chegar um avião, aquele som ali da turbina leva um tempinho para poder o eliminador de ruído dar conta dele. Ou se tiver um estouro grande assim, ele não vai pegar, ele vai pegar aquele estouro, porque até o tempo que ele faça essa onda para sobrepor, leva um tempinho, né? Que é coisas de milímetros aí de segundos, mas, centésimos de segundos, mas leva um tempinho, a gente ainda escuta o som. Mas quando é uma coisa frequente, ele realmente abafa aquele som, né? E a interferência construtiva ocorre quando as ondas apresentam a mesma fase e possuem caráter de reforço, ou seja, a formação de uma onda maior do que aquelas que lhe deram origem. Um amplificador de som, né? É exatamente isso que ele faz. Pode avançar? E aí tem um gráfico para a gente entender, ó. Se a gente pega aqui onda 1 com onda 2, elas se encontraram no mesmo momento de crista, ela vai gerar uma onda resultante maior que as duas, né? Onda 1 está na crista, onda 2 está no vale. Ela vai resultar numa onda menor que a 1, né? E também acima da 2. Mas ela, para se eliminar, ela teria que estar numa mesma frequência. Mas como elas podem estar diferentes, ela vai resultar numa onda menor. Pode avançar, Fran? Oi. Eu levantei a mão, já falo. Estava mutado. É só uma perguntinha, não sei, provavelmente você vai falar disso, mas esse princípio, né, da interferência destrutiva ou construtiva, que seria essa combinação, né, das ondas no sentido positivo, ou seria um afastamento, né? Isso tem a ver com o alcance vibratório, por exemplo, um espírito superior e um espírito inferior, se ele chega a alcançar o outro, ou perceber em termos da vibração, da Então, diferença de vibração? quando um espírito superior, né, vai ali se comunicar com o dirigente, como a gente viu ali no caso do Raul Silva, né, com o Clementino. O Clementino, ele adensou, né, o pensamento dele, desceu a faixa vibratória dele, e o Silva, que estava em concentração e em prece, elevou o seu padrão vibratório. Então, a comunicação aconteceu aqui num nível abaixo do que é a frequência normal do Clementino e acima da frequência que é normal do Silva. Por isso que a gente não consegue, numa reunião mediúnica, uma comunicação com um mentor, nós aqui no estado comum da coisa, assim, né? E André Luiz fala também lá no mecanismo da mediunidade, manter isso aí por um tempo prolongado.
porque era necessário que Silva se mantivesse nessa condição de padrão mental elevado para não haver uma carga de oscilação muito grande, porque acontecendo uma oscilação, pela potência do pensamento do espírito superior, né, isso se mantém por um momento, essa corrente, mas se essa oscilação for muito grande, essa conexão se perde. Que seria a amplitude. Isso, exatamente, que é a amplitude. Uhum. O que eu estou tentando é fazer assim, trazer para a prática o que seria uma interferência destrutiva e uma interferência construtiva, sabe? A gente vai ver um pouquinho mais à frente agora, quando a gente comparar no fechamento lá do estudo, a gente vai conseguir entender. Avança mais um pouquinho. Obrigada. Essa aqui é idêntica à outra, gente. Depois vocês podem olhar, tá? É só mostrando de uma outra forma a onda. Pode avançar, Fran? Aqui também a gente pode passar, é só mostrando que como a luz tem a natureza ondulatória, ela sofre a interferência, né? A gente vê aqui numa bolha de sabão, porque a luz ela incide sobre a bolha como um todo, então os raios vêm de todos os lados, né? A luz, como ela penetra em todas as direções aqui, a luz branca, que é a luz solar, e aí a gente vai ver, como a gente vê aqui, né, essa refração dela, a gente vê as cores de cada comprimento de onda dessa luz branca aqui, né? Amarela, azul, vermelha, só que no momento em que elas se cruzam, né, numa fase que é destrutiva ali, ela acaba ficando essa mancha escura, onde elas se encontram, amarelo com amarelo, azul com azul, rosa com rosa, ela potencializa. Mas quando ela cruza amarelo com azul, com rosa, com o que quer que seja, elas se destroem uma a outra, e aí a gente vê só uma área de sombra, né? Beleza? Pode avançar. Então, aqui é só um experimento, né, que o Thomas Young fez, mostrando que a luz tem essa capacidade de viajar como onda. Então, uma luz monocromática foi colocada diante dessas fendas, numa primeira fenda e numa segunda fenda, e essa visão do lado esquerdo em cima, a gente percebe quando ela passa pela segunda fenda, o cruzamento das ondas. E isso se reflete, a gente olhando do lado direito, em luz e sombra ali, né? A faixa de luz, sombra, quando ela se cruzou num comprimento ali que deu uma interferência negativa, né? A diferença de fases, quando ela se cruzou da onda 2 com a onda B, cadê? S2 e S1, quando elas se cruzaram com fases distintas, uma no vale e a outra na crista, ela gerou essa faixinha escura. Quando elas se cruzaram, crista-crista ou vale-vale, elas geraram a luz lá, que é com uma intensidade mais fraca, e aqui no centro a intensidade mais forte, que é onde ela gerou crista-crista ali, né? Depois vocês podem olhar com calma, tá, gente? Isso aí, vamos avançar um pouquinho, Fran? E aí a gente chega aqui, né, para a gente já começar a responder as perguntas. Ô, Célia, eu posso pegar mais 5 minutinhos, né? Então, a gente tem aqui as perguntas, né, que a gente fez no começo. Por que os espíritos recomendam utilizar preferencialmente uma luz vermelha de intensidade fraca, 15 watts, durante os trabalhos da reunião mediúnica? Pode avançar. A gente relembrando, né, que o nosso pensamento gera em torno de nós um halo vital ou aura, né, que permanece tecido dessas correntes sutis do pensamento, que é próprio ou habitual, dentro das normas que correspondem à lei do quanta de energia e aos princípios da mecânica ondulatória, que lhes imprimem frequência e cor peculiares. O que é que quer dizer com isso? Na reunião mediúnica, a gente está concentrado, a gente está com um padrão de pensamento um tanto mais elevado, mas a gente está vibrando em ondas, os nossos pensamentos estão vibrando em ondas, né? Aí a primeira conclusão que a gente chega, que a irradiação mental, por ser uma onda eletromagnética, está sujeita à interferência ondulatória. Portanto, na corrente de sustentação da reunião mediúnica,
De acordo com o nosso grau de concentração e a capacidade de sustentar o pensamento no objetivo desejado, a gente verifica oscilação na frequência vibratória do grupo. Muitas vezes a gente percebe isso quando as comunicações começam a falhar, né? A comunicação vai dando um intervalo maior para acontecer. O próprio médio tem dificuldade de captar bem o pensamento do espírito para traduzir ali, né, em palavras para a gente. Então, o médio sente muito isso, quando cai essa frequência. Por quê? Porque ali a gente está naquele circuito, aqueles pensamentos estão ampliando aquela onda ali para que a gente tenha essa comunicação com os espíritos benfeitores e acolhendo os irmãos necessitados. Então, quando a gente está desligado, desconectado, pensando em outras coisas, a gente está quebrando aquele circuito ali, a gente está diminuindo essa potencialidade ali da comunicação, né? Os nossos pensamentos, eles não estão ali, então, se eu estou dirigindo um pensamento para outra direção, que não é aquele do objetivo, eu não estou deixando de pensar. Então, meu pensamento não está naquela faixa. Quando ele se cruza com outro pensamento, essa onda vai destruir um pouco aquela potencialidade que tinha. Então, aquela onda que seria a psicosfera do ambiente vai ficar prejudicada, né? Se a maioria estiver pensando coisas diferentes do objetivo da reunião, nem vai conseguir acontecer as comunicações, né? Porque a gente vai abrir aquele circuito. A espiritualidade superior não vai conseguir sustentar essa oscilação, entendeu? Então, desde que elas não sejam de grande monta, né, elas são compensadas pela amplitude e frequência das ondas mentais dos instrutores espirituais do trabalho, que eles estão sempre mais elevados com a gente, mais concentrados, eles conseguem segurar. E aí a gente entra aqui, né? A projeção de raios, que é aquela frase lá do início, projeção de raios demasiado intensos sobre um conjunto prejudica a formação de medidas socorristas, que foi o que o André Luiz falou para a gente. Aí a gente imagina aqui as 3 grandezas físicas da luz, que é toda e qualquer onda eletromagnética tem, que é intensidade ou amplitude. Então, se a gente está falando de raios demasiados intensos, ela tem uma amplitude elevada, né? Tem frequência e tem a polarização. No caso da luz, a intensidade se identifica com o brilho. Então, se a gente pega uma luz e põe na sala de 100 watts, a gente está colocando uma intensidade enorme dessa iluminação na sala, né? E a frequência tem a ver com a cor. Se for uma lâmpada branca, ela está viajando ali em ondas de vários comprimentos e em várias direções. Então, ela entre si já tem esse potencial destrutivo de uma para outra, né, as frequências dela. Quando se encontra com os pensamentos nossos, ela tem esse potencial destrutivo. Então, a gente perde muito do material, do fluido vital que a gente doa para que os espíritos ali façam essas medidas socorristas, né? A gente perde na potência do material que a gente entrega. Pode avançar? A terceira conclusão que a gente chega, né? Que é a recomendação dos espíritos para que se utilize uma luz monocromática, porque essa luz branca, como eu falei, é esse feixe de ondas viajando em diferentes comprimentos e frequência. Então, isso amplia a sua potência destrutiva, né, pela interferência ondulatória incidente sobre as irradiações mentais dos médiuns e dos espíritos benfeitores na reunião mediúnica e no passe. Né? Por isso que também no passe a gente diminui a luz do recinto ou a gente apaga a luz, né, para que a gente não perca esse fluido. Fran, acho que você avançou. Cadê? Terceira? Isso. Foi essa aí, aí. Aí, só para a gente relembrar, né, que a luz branca é esse conjunto de feixes com várias frequências, né, e comprimentos de onda. Pode avançar. Aí ele fala de capacidade fraca, 15 watts, por exemplo, né?
Aí a gente entende aqui que ele fala que é uma intensidade fraca, porque quanto maior a intensidade, brilho da luz, maior será a amplitude da onda e terá maior potencial de interferência, quer seja construtiva ou destrutiva, dependendo da coerência das fases, crista, crista, vale, vale, nos pontos de sobreposição. Mas se a gente considera que mesmo que a gente use, né, como a gente falou, a luz monocromática ali, que ele sugeriu, se ela tiver uma potência alta, ela também vai ter uma potência destrutiva maior, né? Embora ela seja de uma intensidade, ela seja de um comprimento menor, né? Uma frequência menor. Por isso que ele fala para a gente usar uma intensidade fraca. Mais um franco. E a quinta que a gente vê é que ele fala para a gente usar a luz monocromática, de preferência vermelha. A gente deduz que essa preferência seja pelo comprimento e pela frequência desse espectro, né, da luz vermelha, que é a luz com maior comprimento de onda e menor frequência. E, com isso, ela vai ter, né, a sua interferência tem um menor efeito sobre a vibração dos fluidos mentais e espirituais da reunião, né? E aí, só a gente relembrando de novo, né, que ele fala que o halo vital e a aura de cada criatura permanece tecido pelas correntes atômicas do pensamento, que lhes são próprios ou habituais, né, e que tem frequência e cor peculiar. E aqui embaixo ele fala, né, que em posição vulgar, acomodados às impressões comuns da criatura humana normal, os nossos átomos mentais inteiros, quando regularmente excitados na esfera do pensamento, produzirão ondas muito longas ou de simples sustentação da individualidade, correspondendo à manutenção do calor, né? Então, ele fala que no estado normal a gente está produzindo ondas muito longas, mas quando a gente está na reunião mediúnica, concentrado ali, vibrando amor, compaixão, a gente está ampliando essa frequência, tanto que lá nos domínios da mediunidade, o André Luiz fala que naquele conjunto ele via, né, no coronário deles como se fosse uma coroa de luz de tom dourado com o centro em tons puxando para o violeta, né? Uma coisa muito bonita. Só tem mais um slide aí, gente. Esse aqui é só para a gente comparar, para a gente entender, né, como viaja a luz monocromática e a policromática, né? Um raio laser, a gente vê que ela tem coerência das ondas, né, das fases ali, ela está sempre coerente, né? Todos os raiozinhos dela são coerentes, são colimados, eles não divergem de direção, vão sempre na mesma direção. Quando a gente olha para a luz branca, né, passando aí no prisma, a gente vê que ela vai ter, como a gente olhou lá atrás, várias frequências e comprimentos, né? Ela não é coerente, dado que o comprimento e a frequência de cada onda é diferente, e ela não é colimada, ou seja, ela viaja em várias direções, né? Então, tudo isso ela tem um potencial mais ampliado de ser destrutivo aos fluidos da irradiação mental. E aí a gente termina, as perguntas a gente já fez no meio, deu para correr, mas deu para a gente passar, né? Tem uma pergunta da dona Hélida aí no chat. Se a luz do dia tem interferência. E sim, tem, porque a luz do dia é essa luz branca, né? Quando a gente põe um prisma ali e a gente pega o raio solar, a gente vê que ele vai se dividir nessas várias cores que a gente fala do arco-íris ali, né? Ele vai do vermelho para o violeta. Então, essa luz do dia tem interferência, e é por isso que o Emmanuel fala que num lugar que a gente não tem a luz elétrica, a gente também diminua essa luz ambiente. Então, fechar uma cortina, né? Tentar diminuir um pouco da iluminação do ambiente. Pode perguntar. Uma pergunta rapidinho, Silvana. Uhum. A própria ciência já fala, né, que, por exemplo, dentro de casa,
a luz, né, a gente temos que usar protetor solar, né, que ela prejudica, não é isso? Isso. É exatamente por isso, porque ela tem essa viagem dela assim, né? Em várias direções, várias frequências, então ela tem esse potencial destrutivo em certos aspectos, mas que para a gente é positivo em outros aspectos, né? Porque, por exemplo, é ela que, quando a gente usa para fazer uma higienização do ambiente, a luz solar, a gente abre a casa, entra a luz ali, ela está ajudando a manter o ambiente ali limpo, né? Então, ela tem seu benefício, sim, né? Inclusive para sustentação da nossa vida, mas, ao mesmo tempo, esses raios viajando em direções distintas, em frequências distintas, também tem o seu prejuízo. Te devolvendo aí, Celinha. Nossa, muito bom. Muito bom mesmo, acho que foi bem esclarecedor. Então, agora nós temos, né, uma explicação do motivo de se utilizar a lâmpada vermelha, preferencialmente, de se diminuir as luzes. Agora, você imagina, se para o passe, para as reuniões mediúnicas, isso é importante, imagina nas reuniões de materialização, né? É por isso que eles faziam sempre no escuro, né? Porque qualquer luz ali é destrutivo, né? E quando os espíritos vão fazer a ionização do ambiente, né? Aquele Paulo César Frutuoso, que ele veio aqui no Congresso, ele falando que nas reuniões de materialização lá do Frei Luiz, ele perguntou para o espírito que estava materializado, que era o médico que fazia as cirurgias, como que eles limpavam, né? Porque ali tem o ambiente, ele pegava o próprio Frutuoso com a mão, alguma peça assim de uma cirurgia que ele pediu para ele pegar do coração do lado de alguém, e ele falou assim que você viu aqueles raios que acontecia dentro da cabine onde está o médico? Ele falou sim, ele falou aquilo ali é a luz que a gente está utilizando para ionizar, higienizar, né? Matar todos as bactérias e vírus e ionizar o ambiente, assim como os espíritos falam para a gente que a sala mediúnica, antes da gente chegar, foi higienizada, foi ionizada por eles, né? E isso utilizando a luz no espectro que hoje a gente vê quando fala de ionização, de limpeza de carro, de matar ali as bactérias, os ácaros, eles usam aquela luz num tom violeta, está passando a luz ali, está ionizando e está matando tudo que tem ali. Aí a gente vê que é uma frequência de radiação que elimina os ácaros, as bactérias ali do ambiente, né? Muito bom. Silvânia, muito obrigada. Que você aprenda o caminho de volta. E venha estar conosco mais vezes. Muito bom. Nossa, esclareceu muito. É bom que vai ficar gravado e tem muita gente que não pôde estar aqui hoje, mas vai poder assistir. E talvez mande um monte de perguntas e a gente repassa para você responder, se for possível. Beleza. E eu queria ver, nós vamos começar a nossa irradiação, se você poderia permanecer conosco, que nós possamos emitir as nossas ondas e que elas sejam de alta